Veja só esse texto. Embora João fosse um mensageiro de Deus, nem todos receberam seu testemunho. Muitos se opuseram a ele e se esforçaram por neutralizar a sua influência. Sabe, às vezes é um pastor, um irmão, né? Um pobre mortal que usa o espírito de profecia na igreja. Aí sabe o que a gente quer fazer? Ah, fulano de tal é fanático, fulano de tal muito dedicado. Ele acha que ele é quem? E às vezes a gente nem percebe que o texto que ele colocou ali se aplica a mim, não é mesmo? Então todo sermão eu procuro, será que não tem um texto ali, um verso da Bíblia que é o Espírito Santo me repreendendo? Cuidado para você resistir ao Espírito Santo, dizendo que a obra do Espírito Santo é a obra de Satanás, é a obra de um herege. E eu vou revelar agora, aí você vai contra aquele pastor, você vai contra aquele ancião, você vai contra a igreja, você vai contra o Espírito Santo que está por trás daquelas pessoas, você vai contra o espírito de profecia. Você se resistir à obra do espírito de profecia por meio da irmã White, muito cuidado. Você pode estar pecando contra o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que mandou ela escrever aquelas palavras. Eles desprezavam João e se esforçavam por neutralizar a influência de João Batista. Eles apontavam com desprezo para a sua vida abstêmia, seus hábitos simples, suas roupas, e declaravam que ele era um fanático. Quanto disso talvez não existe na igreja? Ah, fulano de tal é vegetariano, não come isso, não bebe aquilo. Ah, ele se veste daquele jeito, só usa aquela roupa comprida. E aí, era isso que faziam com João Batista. Aquela fofoquinha. E aí vai tentando neutralizar. E aí você vê que alguém está prestando atenção. Não, eu vou tentar afastar essa pessoa aqui do pastor. Eu vou tentar afastar esse ali. É o pecado contra o Espírito Santo. Cuidado, irmão, não ofenda o Espírito Santo. As pessoas resistiam às suas palavras, porque João denunciava a hipocrisia deles com repreensões mordazes. No entanto, o Espírito do Senhor estava atuando no coração desses escarnecedores, convencendo-os do pecado. Mas eles rejeitaram o conselho de Deus e, em face da evidência que ele havia dado em contrário, declaravam que João era possuído por um demônio. Assim cortaram o último elo que os ligava às influências celestiais e foram deixados na escuridão. Por que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado? Porque o Espírito Santo é o agente regenerador. Se você quebra ali aquele mecanismo, Jesus até quer te perdoar, mas Jesus habita no seu coração pelo Espírito Santo. Se você mandou o Espírito Santo embora, se você manda o representante de Jesus embora, como é que Jesus vai no seu coração? Como é que ele vai te convencer do pecado? Ele até quer te perdoar, mas você não tem mais capacidade de ser regenerado. Muito cuidado aqueles que estão atacando o espírito de profecia. Existem muitos dissidentes por aí, muitas pessoas que são contra o santuário celestial, são contra a cronologia profética das 2.300 tardes e manhãs, são contra o evangelho do reino, são contra os princípios do apóstolo, as cartas às igrejas. Às vezes, pessoas que são contra as mais variadas doutrinas que estão lá, e eu falo aqui, me dirijo especificamente para adventistas, doutrinas que estão no nosso livro Nisto Cremos, né? Há pessoas que são realmente contra, são pessoas dissidentes. Mas cuidado, eu quero dar um aviso aqui, para sair chamando todo mundo com quem você discorda de dissidente. Cuidado, porque foi isso que fizeram com João. E foi isso que fizeram com Jesus. Você acha que Anás e Caifás chamavam Jesus para pregar no templo? Você acha que Pedro era chamado para fazer um estudo ali no Sinédrio? Você acha que eles tinham carta de recomendação? Cuidado ao chamar algum mensageiro que foi pregar na sua igreja, algum irmão de dissidente. Cuidado, porque se o Espírito Santo mandou ele ali e você está dizendo que a obra do Espírito Santo é a obra do diabo, cuidado, você pode estar pecando contra o Espírito Santo, rompendo o último elo que Deus enviou para te salvar, cometendo o mesmo erro dos judeus nos dias de Jesus. Os judeus que rejeitaram João, eles não comiam carne de porco. Eles guardavam o sábado, eles liam a Bíblia, eles acreditavam na doutrina do santuário, mas pecaram contra o Espírito Santo. Porque Deus enviou mensageiros e eles diziam que aqueles mensageiros eram dissidentes do judaísmo. Muito cuidado, porque Jesus
não era benquisto no templo, que era o seu próprio templo. Nem ele, nem os seus discípulos. Cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Arrependa-se, leia a Bíblia, leia o Espírito de profecia, procure se conformar com toda a verdade.